E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vou passar aqui bem rapidinho um vídeo bem curto de que eu selecionei alguns conteúdos bem prováveis que irão cair amanhã. Conteúdos fáceis, alguns nem tão fáceis. Esses conteúdos eles sempre caem nessas avaliações externas, então assistam, tá bom? Vai ser bem curto para não tomar muito tempo de vocês. E espero ajudar vocês amanhã. Não assistam só a metade, assistam todos. Todos os conteúdos que estão aqui irão ajudar vocês amanhã. Isso é uma revisãozinha bem sucinta, bem rápida, mas vai ajudar muito. Vamos iniciar com o plano cartesiano, que é um conteúdo obrigatório cair nas provas externas. Considerado um conteúdo fácil, um descritor muito fácil. Geralmente eles pedem para a gente achar as coordenadas cartesianas, o par ordenado. Então é um descritor que você não pode errar de jeito nenhum. Trouxe dois exemplos para a gente fazer bem rápido aqui, para não ter perigo de errar, viu? Primeiro exemplo, e o que mais cai é esse aqui. Que ele dá algumas coordenadas espalhadas no plano cartesiano e pede para a gente dizer quais coordenadas são essas. No caso, a gente tem um exemplo aqui, ó, coordenada A, coordenada B, coordenada C e coordenada D. Primeiro, foquem na reta deitada, viu? Se a gente for achar a coordenada A aqui, o par ordenado do ponto a gente primeiro olha na reta deitada, que é chamado de reta X, eixo X, tá bom? E depois que a gente vem para a reta em pé, que é o eixo Y. Vou apagar aqui para ajeitar. Eixo Y. Primeiro eixo X, depois eixo Y. Então, se a gente for aqui na coordenada A, primeiro a gente desce aqui no eixo X, ó, que é o ponto 2, e depois a gente vai para o eixo Y, que é 3. Então, a coordenada A vai ser 2 e 3. Vou até colocar aqui do lado para ficar mais fácil. 2 e 3. O número vai ficar meio estranho porque eu estou fazendo no mouse, viu? Mas vai dar para entender. Indo agora para o ponto B, ó, vai no ponto X. Quem é que está aqui no X? O menos 1. Então vai ser menos 1. Depois você passa para o ponto Y, para a reta Y, perdão, que vai ser o 2. Ó. Menos 1 e 2. Esse é o par ordenado do B. Lá embaixo está o C. Aí primeiro na reta X, que vai estar o 2. Estou circulando aqui. Coloca logo o número 2. E depois vai na reta Y, que seria o menos 3. Então, menos 2, 2 e menos 3 aqui seria o par ordenado do C. E por último, quando ele estiver em cima de um dos eixos, é bem tranquilo. Um dos dois vai ser 0. Mas vamos analisar direitinho aqui, ó. No ponto D, se eu for olhar na reta deitada, ele está em cima do 1. Então eu já coloco aqui o 1. E se eu puxar para a reta em pé, do jeito que eu estou aqui no D, se eu puxar para a reta em pé, ele vai bem aqui para o centro. Ó, e a origem é o 0. Então sempre que tiver em cima da linha, um dos dois vai ser 0. No caso aqui foi o eixo Y, que é 0. Esse descritor vocês não podem errar em hipótese alguma, viu? Errou isso aqui, qualquer outra questão de geometria analítica que vocês forem fazer, função também, tudo mais, que use plano cartesiano, a TRI vai derrubar caso vocês acertem ela, porque se tu não sabe coordenadas cartesianas, muito provavelmente tu não sabe função, tu não sabe geometria analítica, tu não sabe essas coisas. Aí dá a entender que tu chutou nas outras, mesmo que você tenha domínio dos outros assuntos. Então não errem nem em hipótese alguma, viu? Coordenadas cartesianas, eu trouxe dois exemplos, mas só um é o suficiente aqui. Outra coisa que sempre cai, pessoal, probabilidade simples. É um assunto que a gente vai abordar em agosto com vocês, mas vou falar bem por cima e bem resumidamente como cai, viu? Eu trouxe dois exemplos, um ou foi dois exemplos aqui para vocês verem como é que cai, mais ou menos. Probabilidade, em tese, é você montar uma fração. E embaixo fica o total. Escrever aqui, tentar escrever, né, com o mouse. E em cima fica o que a questão quer. O que a questão quer. Show. Dá para entender. Vamos ler a questão aqui. Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? Ou seja, ele quer que o resultado seja ímpar. Se a gente for colocar todos os números aqui do dado, vou colocar aqui embaixo. Pode cair 1, 2, 3, 4, 5 e por último 6. Essas são todas as possibilidades. Como são todas as possibilidades, o total fica embaixo. Logo, a gente tem 6 possibilidades. Então, vamos colocar o 6 embaixo. Só que ele quer só os números ímpares. Quais são os números ímpares? O 1, o 3 e o 5. Ou seja, a gente tem 3 números ímpares. Então, o que eles querem, que são os números ímpares, são 3. Logo,
a probabilidade disso acontecer é 3 de 6. Geralmente ele pede para deixar só nesse formato aqui de fração mesmo, viu? Então não esqueça, soma tudo, coloca o total embaixo. Depois você volta para a questão, vê o que ela quer. E o que ela querer, você coloca em cima. Montou a fração, morreu aí. Muitas das vezes ele não pede nem para transformar em porcentagem, não. Geralmente acaba aí do jeito que tá. Eu acho que eu trouxe mais um exemplo aqui. Se eu consigo voltar. Não, dá para voltar, mas vocês entenderam, né? Direitinho? Tá bem simples, bem fácil. Outro assunto que sempre cai, pessoal, função. Que é o assunto que a gente abordou no primeiro bimestre com vocês, principalmente a função afim, que é a função do primeiro grau. Entendeu? Eu trouxe esse primeiro exemplo aqui de uma função bem maluca para a gente relembrar o que é quando é que uma função está crescendo, quando é que uma função ela está decrescendo. Só é bem intuitivo, mas é bom a gente relembrar às vezes. Eu vou marcar de vermelho aqui as situações onde a função ela está decrescente. Ó. Se eu for ver, ó, daqui até chegar nesse ponto aqui, ela está decrescente. Não precisa nem marcar não. Subiu, crescente até chegar aqui. A partir desse ponto, ó, decrescente, 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 chegou aqui, aí ela vai começar a crescer novamente. Ó. Então não tem erro. Cresceu para cima, decresceu para baixo. Cresceu para cima. Porque pode ser que ele pergunte qual intervalo a função é decrescente ou qual intervalo a função é decrescente. É só você analisar a função e determinar isso. Mas muito dificilmente isso cai. Eu trouxe só esse exemplo caso possa cair também. Pronto. Aí trazendo um exemplo bem típico, ele vai dar uma função e vai dar algumas alternativas para você marcar, perguntando qual é a função que corresponde a esse gráfico. Bem simples, dá para a gente eliminar algumas aí, viu? Só de olhar é o seguinte, na reta em pé, onde a função toca, que seria no menos 4, é o b. Que a função padrão é assim, ó. Y igual... Já estão cansados de ver isso aqui. AX mais b. Onde o A é o coeficiente angular, e o B é o nosso coeficiente linear. O B ele vai te ajudar de primeira a eliminar algumas alternativas. Por quê? Olha lá onde a função está tocando a reta em pé. Ó. Bem aqui no menos 4 é justamente o nosso coeficiente linear, ou seja, o nosso B. Então lá nas alternativas tem que acabar com menos 4. Mesmo sem eu saber quem é o restante, viu? Eu sei que finaliza com menos 4. Então se tiver alguma que tem um número diferente de 4 ou 4 positivo, tanto faz, eu já eliminaria. Geralmente dá para eliminar umas 2, 3 só com isso aí, viu? Outra coisa que pode me ajudar. Se eu for perceber o seguinte, o A ele vai dizer se a minha função é crescente ou decrescente. Todo mundo está percebendo que essa função está subindo, ela é crescente. Isso quer dizer o quê, professor? Que o meu A é positivo. Então, se tiver algum número com x aqui negativo, ou se o próprio x estivesse negativo, que seria o menos 1, né, escondido, já eliminaria também essas alternativas. Na alternativa, o número que está com x tinha que ser um número positivo. Por quê? Porque minha função está crescente. Se fosse uma função decrescente, estaria negativo. Mas como é que eu faço para achar o A? É bem simples. O A não é o 2, viu? Vou até colocar aqui, circular bem aqui esse 2. O A não é ele. Esse 2 aqui, pessoal, onde a função está tocando, é o nosso x, é a nossa raiz. Isso quer dizer o seguinte, quando a gente pega essa função toda aqui e iguala ela a zero, o nosso x vai dar 2. Então, se eu pegar aqui ó, o AX menos 4, né, que é o B, e igualar isso tudo a zero, o meu x se transforma em 2. Então, a gente pode apagar o x aqui e colocar o 2. Ah, professor, mas vai ficar A2, então você inverte. Em vez de ficar A2, você troca o A com 2 aí, para ficar 2A, que geralmente a letra só vem depois do número, né? Mas é a mesma coisa, viu? A2 é a mesma coisa que 2A. Se você for perceber, você tem uma equação no primeiro grau, ó. Quem não é letra passa para o outro lado, vamos passar o 4 para lá. Então vai ficar 2A, sozinho aqui. O 4 estava negativo, vai positivo para o outro lado. O 0 não precisa repetir, né? Porque ele é neutro. Se tiver alguém com A, a gente passa dividindo. Como é o 2 aqui, a gente vai passar ele lá para o outro lado, sempre dividindo. Logo ficou o seguinte, ó, o A, tá bem aqui, ó, é 4 dividido para 2. E 4 dividido para 2, coincidentemente deu 2, né? Mas nem sempre vai casar com o mesmo valor do x não, viu? Foi só nesse exemplo aqui que deu certo. Então, meu A seria igual a 2. Como é que ficaria a minha função? Aí eu volto lá para cima e no lugar do A eu vou colocar 2 aqui. Tentar apagar esse quadrado que eu fiz, deu certo. No lugar do A, coloco 2. Então essa é a função. Ó. Y
igual a 2x, só que em vez de ficar mais b, eu encaixo o menos 4 aqui em cima agora. Menos 4, porque é o valor do b. E essa aqui seria a nossa lei de formação. Aí lembrando, esse y pode vir no formato f de x, que é a mesma coisa. Não vamos se aperrear por causa disso, não. Eu tentei dar um resumido, eu vou fazer mais um exemplo aqui para ficar mais nítido. Deu outro gráfico aí com dois pontos, o ponto A e o ponto B. Se a gente quisesse achar essas duas coordenadas, a gente pode achar, tá bem simples. E pediu para a gente achar a lei de formação. Então continua a mesma coisa, ó, y igual a x mais b. X mais b. Primeiro foco no b. Se o b tá bem aqui, eu vou na reta em pé. Onde a função tá tocando? Tá tocando no menos 3. Então no lugar do b, colocar aqui embaixo, já coloca menos 3. Já foi, falta achar o a. Como é que eu vou achar o a, professor? Foca aqui onde a função toca na reta x, ó, porque o x aqui é 3. Quando que o x vai ser 3? Quando isso tudo aqui for igual a 0. Então a gente reescreve aqui, ó. Esquece o y, viu? Ax mais b, que agora é menos 3, o b. Quando isso tudo aqui for igual a 0, ó, peguei isso tudo aqui, ó, só que no lugar do b eu coloquei o menos 3. E igual é a 0. Quando isso iguala a 0, a gente encontra o x, que a questão já nos deu aqui, que é o 3. Ó. Então, no lugar do x, vou colocar 3. Só para não ficar A3, eu vou botar 3A. Eu vou logo inverter aqui, apagar os dois e colocar 3A. Rapidinho aqui, fica até mais fácil de compreender. Pronto, ia ficar A3, fica 3A aqui. Show de bola. E aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. Quem não é letra, passa para o outro lado. Se está menos, vai mais. Então, vai ficar o 3A aqui sozinho. Esse outro 3 que estava menos foi para lá positivo. Se tiver alguém com A, tem ó, o 3. Então vamos passar esse 3 aqui que está multiplicando, passa dividindo. Passa para cá para baixo. Ó. Então o A morreu aqui a questão. Ó. O A ficou o seguinte, ó, 3 dividido para 3. Todo número dividido por ele mesmo sempre vai ser 1. Então acabou aqui, encontramos o A. O A é 1 e o B é menos 3. Então vamos substituir aqui. Vou fazer até aqui embaixo. Y igual a x. Só que o a a gente viu que é 1, né? Então fica 1x. Mais b. Só que a gente viu que o b é menos 3. Então pode colocar o menos 3 aqui embaixo. Aí lembrando, sempre que for 1 aqui, esse 1 ele nunca vai aparecer, viu? Então você pode até apagar que nas opções não vai aparecer o 1. Então vai ficar só o x. Se tá só o x é porque o 1 está acompanhando ele aqui. Então essa aqui seria a lei de formação dessa outra função. Aí lembrando, eu poderia já eliminar algumas alternativas do mesmo esquema da outra. Se aqui é o menos 3 no B, todas as minhas alternativas teriam que acabar com menos 3. Aqui não acabasse com menos 3, eu já eliminaria. Se aqui tivesse algum número com x que fosse negativo, eu já eliminaria também. Por quê? Porque minha função está crescente. Toda função crescente, o coeficiente angular é positivo. Acho que deu para compreender mais ou menos. Deu para relembrar, né? A função do afim. Trouxe mais esse exemplo aqui, mas não vai ser necessário não. Viu? É bem igual o outro. Se a gente for, vamos fazer só pelo menos esse A aqui. Vamos fazer a alternativa A aqui para fazer agora o desenho do gráfico. É o caminho inverso, é até mais rápido, viu? Eu acho. Vamos pegar essa função aqui de cima. Y igual a x mais 3. Como eu sempre digo, foca no B. O B é o 3. Então, a tua função vai ter que tocar no 3, na reta em pé. Ó. Reta em pé tá bem aqui o 3. Vai lá, coloca só um pontinho aqui, ó. Minha função vai ter que passar por aqui. Agora eu tenho que encontrar o meu x. Para mim encontrar o x é só pegar isso tudo aqui e igualar a 0. Então vai ficar x mais 3 igual a 0. Resolvi isso, marco lá na reta deitada e acabou. Como aqui o x não está acompanhado de ninguém, vai ser até mais fácil. Então é só passar o 3 para o outro lado. Se ele está positivo, ele vai negativo. Então vai ficar x igual a menos 3. Morreu aqui, ó. Então agora eu vou lá na reta deitada e procuro o menos 3, que estaria bem aqui. Marquei. Agora que eu tenho dois pontos, é só interligar eles. Eu vou interligar aqui, mas vai ficar horrível, viu? Porque estou fazendo no mouse. Interliguei eles dois, fiz a reta da minha função. É até mais fácil fazer o caminho inverso. Pronto, ó, trouxe mais um exemplo agora. Tinha uma função do segundo grau, que é... Geralmente esse é o exemplo mais usado nas provas externas, até no Enem também. Ele diz que um projétil vai ser disparado ou alguém vai chutar uma bola e vai fazer uma parábola aqui, atingindo a altura máxima em um certo instante. Aí, lembrando, a altura é a reta em pé, e instante, que é o tempo, é a reta deitada, viu? E geralmente eles fazem a pergunta mais besta possível. Pergunta, em que instante essa pedra atingiu a altura máxima? Todos concordam que a altura máxima é bem aqui, ó.
E a altura máxima geralmente vai ser no meio da parábola. Geralmente não, sempre é no meio da parábola. Então, se você sabe o início, que é 0, e o fim, esse intervalo aqui foi de 10 segundos. Do começo da trajetória até o fim, durou 10 segundos. A metade de 10, pessoal, é 5. Então, era só marcar a alternativa D lá que não tinha erro, não. Bem simples e bem fácil de fazer. Viu? Caso caia uma questão dessa, questão também considerada fácil, viu? Descritor de volume, eu vou pegar a imagem mais generalizada que eles mais usam, viu? Que é o prismazinho de base quadrada aqui, base retangular. Geralmente ele vai te dar esses três valores e vai pedir para calcular. Nem sempre aparece a palavra volume, viu? Pode ser que apareça quantos centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Sempre pode vir sempre que vier. Opa, aqui ficou feio aqui. Sempre que vier alguma grandeza elevada ao cubo, tipo metro cúbico elevado a 3, centímetro cúbico, tudo elevado a 3, alguma grandeza elevada a 3 é volume, viu? Então nem sempre ele vai pedir, calcule o volume. Mas se ele perguntar o seguinte, quantos metros cúbicos, quantos centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, você já sabe que é volume. E esse aqui é o sólido que eles mais usam, viu? Que é um prismazinho de base retangular. É só multiplicar os três e geralmente acabou. Às vezes tem um detalhe ou outro para fazer, mas geralmente, na maioria das vezes, é só isso. Então como é que ficaria? Pega o 12, multiplica por 5 e o que der multiplica por 15 aqui, rapidão. 12 vezes 5, fazendo de cabeça, vai dar 60. Aí fica 60 vezes 15. Fez essa multiplicaçãozinha, acabou a questão. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30. O 5 já foi, agora vamos para o 1. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 6 é 6. Aí 0, 0 e 6 com 3 dá 9. Então 900. 900 o quê? Como está centímetro, aí ficaria centímetro cúbicos, né? Elevado a 3 aqui. Então esse aqui, geralmente eles colocam... Geralmente não, sempre, sempre, sempre eles colocam essa figura aqui. Dificilmente eles colocam um cilindro, um cone, alguma coisa assim. Pode acontecer de cair? Pode. Mas o mais usual é isso aí. Aprendeu isso aí, a cada 10 questões, 7 ou 8 vão, de volume, né, serão um prismazinho de base retangular. Viu? Então pegou isso aí, pelo menos 80% das questões de volume vai conseguir fazer. Aí tem que ter cuidado que às vezes ele pede uma coisinha a mais. Mas, às vezes essa coisinha a mais é só detalhe. Área superficial, isso aqui cai demais nas provas de terceira série. Pronto, eu trouxe o mesmo sólido, né, só com medidas diferentes. Só que agora ele quer a área superficial. Se fosse o volume, multiplica os três. Mas como ele quer área, a gente tem que fazer a área de cada um dessas faces aqui. É como se fosse uma caixa de papelão, a gente fosse abrir essa caixa. Aí ele se tornaria uma figura plana. Aí a gente tiraria a área de cada retângulozinho desse, separado. A gente faz aqui ele montadinho mesmo, que é até simples. Ó. Aí lembrando, as áreas opostas sempre serão iguais. As áreas opostas sempre serão iguais. Calcular de baixo, encontrar de cima. Calcula da direita, encontra da esquerda. Calcula da frente, vai encontrar lá de trás. Rapidinho a gente faz aqui. Vamos fazer aqui embaixo. Embaixo a gente tem o 20 e o 16. 20 vezes 16 vai dar 320. Então, se aqui embaixo é 320, lá em cima também será 320. Show de bola. Terminou, vou mudar de cor para calcular do lado aqui direito. Vou pegar aqui o azul escuro. Aqui eu tenho 16 que está com 25. 16 vezes 25, se eu for analisar aqui, vai dar 400. Show de bola. É isso mesmo? É 400. Aí lembrando, se o lado direito é 400, o lado esquerdo lá também será 400. Agora falta calcular a parte da frente e a parte de trás. Eu vou desenhar esse carinha só a parte da frente dele aqui. Se a gente for analisar, ó, a parte de baixo dele vale 20, eu vou colocar aqui embaixo. E essa parte aqui lateral, ó, que seria essa, seria 25. Ó. Se aqui é 25, aqui também é 25. Logo seria 20 por 25. Bota o 25 bem aqui. E 20 vezes 25, se eu não estiver enganado, dá 500. Então é o seguinte, se na frente é 500, lá atrás também será 500. Show de bola, agora que eu tenho tudo, é só somar e acabou a questão. Vamos somar aqui de 2 em 2, fica mais fácil. 500 com 500 vai dar 1000, então eu vou pegar o roxinho e colocar 1000 aqui. 1000.
Aí vamos pegar o azul agora e somar os 400. 400 com 400 dá 800. Vamos pegar o 800 aqui. Somando logo de 2 em 2 fica mais fácil. E pegando o vermelho, 320 com 320 vai dar 640. Show. Agora é só somar tudo aí. Pode somar também tudo de uma vez se quiser. Eu estou somando de 2 em 2, mas você pode fazer do jeito que você quiser. 0 mais 0 mais 0 é 0. 4 mais 0 continua sendo 4. Opa, aqui 6 com 8. 6 com 8 dá 14. Coloco o 4, sobe 1. E ficou 1 mais 1 que daria 2. Então a área superficial desse sólido seria 2.440. Aí como está centímetros, centímetros quadrados, né? Que a área é quadrada. Volume é cúbico e a área é quadrada. Vamos colocar centímetros quadrados, viu? Então os lados opostos sempre serão iguais. Ah, professor, se cai uma figura diferente, por exemplo, um cilindro, como esse aí da figura. Bem simples também, só que você vai ter que lembrar de duas fórmulas bem específicas. Primeiro, a questão vai te pedir para tu usar esse carinha aqui, que é o π. Ela pode ser boa contigo, pedir para tu usar ele igual a 3, então essa aqui seria a melhor situação possível. Ou se ela quiser que tu mexa com o número quebrado, ela vai pedir para tu usar o π como 3,14. Viu? Vamos imaginar que a questão pediu para a gente usar π igual a 3. Vou apagar aqui essa parte de baixo. Então vamos guardar essa informação aqui embaixo. O que é que eu tenho que lembrar? O cilindro é o seguinte, eu vou ter que tirar a área de baixo, vamos tirar a área superficial dele, viu? A área de baixo é igual à área de cima, então calcular a área de baixo, que vai ser igual à área de cima, e depois vamos calcular a área da borda dele, né? Da parte lateral dele, que é bem simples também de fazer, eu vou ensinar vocês agora. A área do círculo, para quem se esqueceu da fórmula, é essa aqui, ó. Π vezes o raio elevado a 2. πr ao quadrado. πr ao quadrado é a área do círculo, viu? Então vamos tirar aqui, ó, a área, vou escrever aqui, ó, o A do círculo, uma bolinha aqui. Era para ser uma bolinha, né? πr ao quadrado. Como o π ele pediu para a gente usar igual a 3, vamos colocar aqui, ó, 3. O raio, se eu for notar aqui em cima, ó, coincidentemente o raio também é 3. Cuidado que se ele desce de uma ponta para outra, a gente teria o diâmetro, que é só a metade. O raio só é a metade do diâmetro, viu? Então, se desse 3 de uma ponta a outra, se daqui para cá que fosse 3, eu pegaria 1,5 que seria o raio, viu? Mas como aqui já está cortadinho, ó, ele já nos deu o raio bem prontinho. Então, vai ficar o π, eu coloquei aqui o 3, aí está multiplicando o raio elevado a 2. Então, fica 3 elevado a 2 aqui. Show de bola. 3 elevado a 2. Primeiro, resolve a potência, viu? Antes de multiplicar. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Vou colocar aqui embaixo que vai dar 9. Agora sim eu multiplico por 3. E 3 vezes 9, 27. Show de bola. Aí o que é o seguinte, ó. Se embaixo é 27, como é a área superficial, lá em cima também será 27. Vou apagar aqui para ter espaço. Vou deixar só a fórmulazinha da área do círculo ali em cima, viu? πr ao quadrado. Agora que a gente calculou, como é que a gente faria para calcular essa área lateral? Se a gente for desmontar, se fosse uma caixa de papelão aí, se a gente fosse desmontar essa parada aí, ia ficar mais ou menos assim, ó. A parte lateral dele ia ser um retângulo. E em cima ia ter um círculo, que seria a tampa de cima, e aqui teria outro círculo, que seria a tampa de baixo. Essas duas áreas a gente já calculou, que deu 27 embaixo e 27 em cima. Aí falta achar a área do retângulo. A área do retângulo, base vezes a altura, né? O comprimento vezes largura, tanto faz. O comprimento aqui, ou melhor, a largura tem 8 centímetros. Então aqui a gente já sabe que é 8. Falta achar essa parte aqui de baixo. E pra gente achar isso aqui, se eu for ver, ela se encaixa bem direitinho com a borda do círculo. E a borda do círculo é outra fórmula. Para quem não sabe, a borda do círculo é chamada de circunferência, que é uma fórmula até mais fácil de decorar. A área do círculo é essa aqui de cima, πr ao quadrado. A borda do círculo é 2πr. 2 vezes π vezes o raio. É como se esse 2 que tivesse aqui, ó, veio para cá, só que multiplicando, ó. O 2 que estava em cima do raio veio para cá. Isso aqui é a da borda do círculo. E esse aqui de cima é da área do círculo, viu? Por que eu preciso saber o da borda, professor? Para mim saber esse comprimento aqui, ó. Porque ele se encaixa bem direitinho aqui. Calculando a circunferência, eu consigo achar essa parte aqui de baixo. Ah, professor, mas é mais chatinho? É. Tudo que envolve círculo, pessoal, se torna um pouco mais difícil. Viu? Então é só fazer com calma que dá certo. O 2 é padrão da fórmula. O π, a gente sabe que ele pediu para usar 3. O raio também é 3. Então vamos só substituir aqui embaixo. Vou apagar aqui. No lugar do π, no lugar do r, eu vou colocar 3. Então vai ficar vezes o π, que é 3.
vezes o raio, que também é 3. Aqui é uma multiplicaçãozinha direta, ó. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Praticamente acabou a questão. Aqui embaixo é 18. Vou apagar esses dois círculos que eu fiz aqui. E aqui ficou o seguinte, 8 vezes 18. Só fazer essa multiplicação, fazer aqui no cantinho, ó, 18 vezes 8. Eita, que esse 8 aqui quase não sai. Bem, cai dá bom. 8 vezes 8 é 64, coloco o 4, sobe o 6. 8 vezes 1 é 8, com 6, 14, então deu 144. Então essa área lateral seria 144. Pronto, agora que a gente tem tudo, tem a área de baixo, a área de cima e toda a área lateral, é só somar tudo. Deixa eu apagar aqui. Apagar esses números. Área lateral, 144. Aí tem dois círculos, a tampa de baixo e a tampa de cima. A gente viu que cada um é 27. 27 aqui. Esse 27 aqui e 27 aqui. Vamos somar logo os dois 27. 27 com 27 vai dar 54. Então vai ficar 54 com 144. Dá uma travadinha aqui. Vamos fazer aqui embaixo. Vamos mudar aqui o bicho. Achar computador, boy. Pronto, ó. O outro deu uma travadinha, mas vamos continuar aqui. Aqui vai ficar 27. Mas é bem continuando aqui, ó. Até trouxe essa imagem, fica melhor de vocês verem. Em cima e embaixo deu 27. 27 aqui. 27 aqui. E a gente viu que a área lateral, 144. 27 com 27, que é as duas áreas de cima e de baixo, vai dar 54. Então a gente soma 54 com 144. Vou tentar fazer aqui em cima. Tá? Continha simples e aqui morreu. 4 com 4 é 8. 5 com 4 é 9. E o 1 que está sozinho, só repete. Então deu 198 centímetros, aí ficaria centímetros quadrados, viu? Caso caia do cilindro, é bem mais chato de fazer. A outra não, bem tranquilo, viu? Mas aí tem que lembrar das duas fórmulas. A fórmula da área do círculo, πr ao quadrado. A fórmula da circunferência, que é a bordinha do círculo, 2πr. O 2 que estava lá em cima, desce multiplicando. Trigonometria nem precisaria mostrar para vocês, né? Porque é um conteúdo do BIMEC. Mas eu vou fazer só um exemplo aqui para vocês verem, né? Temos o triângulo retângulo aqui, todo mundo está enxergando. Não é bem um triângulo retângulo não, mas dá para ver, né? Digamos o seguinte, que ele quer a altura do prédio. O x sempre vai estar na pergunta final. Qual é a altura do prédio? Se eu não sei, eu vou colocar o x bem aqui, ó. Tá bom? Aí, se ele me deu um ângulo, muito provavelmente vai ter que usar trigonometria. Geralmente ele vai te dar lá o valor do seno de 30, ou se for um ângulo diferente, 18, por exemplo, vai dar 0, alguma coisa. Não tem problema não, sempre ele vai te dar essa informação, viu? Aí eu tenho o seguinte, ó. Ele quer a altura do prédio. Aí o primeiro passo é achar a hipotenusa. A hipotenusa é esse grandão aqui. Não tá nem falando disso aqui, professor. Então esquece a hipotenusa, não vai usar ela. Aí vamos para os catetos. O x aqui ele tá oposto ao ângulo. Então o x vai ser o cateto oposto. Tá o Ozinho, o OP aqui, ó. E o 63 vai ser o cateto adjacente. E a única fórmula que usa os dois catetos, para quem não sabe, é a tangente. Aí você pega a tangente do ângulo, que é a tangente de 30. Daqui a pouco a gente substitui. É igual a fórmulazinha, o cateto oposto fica em cima, que é x. E o cateto adjacente fica embaixo, que seria 63. Show de bola. Aqui, ó. Cateto oposto, x. Cateto adjacente, embaixo. A tangente de 30, para quem não sabe, é raiz de 3 sobre 3. Vamos substituir logo aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. E o outro lado lá, eu só repito, o x e o 63. Chegou aqui, multiplicou o cruzado, acabou, viu? Mas vamos fazer aqui rapidão. Primeiro com o x sempre, viu? 3 vezes x fica 3x. Fazer aqui do lado. 3x. E se eu pegar o 63 e multiplicar com a raiz de 3, é só tu juntar o 63 com a raiz, né? Porque a raiz de 3 é um número irracional, para não ficar um número muito quebrado, deixa do jeito que tá. Chegou aqui, analisa se tem alguém com x. Como não tem alguém com x, eu passo dividindo lá do outro lado. Então esse 3 vai passar dividindo lá o 63. Se der para dividir, você divide. Se não der para dividir, deixa do jeito que tá. Mas 63 dá para dividir por 3, que vai dar 21. E a raiz, não esqueça dela, viu? Do jeito que a raiz de 3 está aqui, você só repete ela lá no final. Então a altura do prédio seria 21 raiz de 3. Aí, pessoal, pode ser que caia moda ou média. Média soma tudo e divide pela quantidade. Não tem como a gente saber todos os conteúdos que irão cair.
Mas espero que com esses exemplos que eu trouxe possa ajudar vocês. Tenho certeza que vocês vão tirar uma nota muito boa. Então, boa noite aí, obrigado para quem conseguiu assistir até o final. E até amanhã de manhã, nós se encontra lá. Valeu, negrada.